Hoje eu gostaria de estar aqui com essas pessoas maravilhosas, André e o Thiago, e o universo nos proporcionou esse encontro. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui, é um prazer receber vocês no programa e um prazer contar essa história linda de vocês, que parece coisa de filme. Você falar que largou tudo pra viajar pelo mundo, se conectar consigo mesmo, se conhecer. E eu acho que a maior dúvida, que é uma curiosidade até pessoal minha, é qual foi o momento que vocês tomaram essa decisão, tipo assim, de virar um pro outro e falar, cara, vamos largar tudo e vamos viajar pelo mundo. Como que foi isso? Olha, isso aconteceu, a gente vai fazer 3 anos que a gente tá viajando agora pelo mundo e essa decisão foi tomada numa coisa muito pessoal da minha vida, né? Foi com a minha mãe em leito, e ela teve câncer. E ela em leito, ela falava assim, Vavá, eu sou feliz. E eu olhava pra ela e falava assim, como essa pessoa está falando que é feliz num leito, né? E aí ela faleceu, perdi minha mãe, e aquilo me fez questionar muito sobre a minha vida, sabe? O que é essa vida? Qual seria o meu propósito nesse mundo? E aí eu fui em busca de ir atrás de um grande sonho, que eu sempre tive esse sonho de dar volta ao mundo. Eu falei, eu preciso ir, eu preciso me reconectar, eu preciso encontrar essa felicidade dentro de mim. E aí foi através do Ti, eu falei, Ti, vamos dar volta ao mundo? Ah, legal, vamos, né? Como? Pensando que, tipo, é futuro, né, isso. Quando? Falei, esse ano mesmo. Vamos, ele falou, mas Andréia, você mora no Rio, eu moro aqui em Maringá. Vocês já eram namorados na época? Namorava há 4 meses, Sim, pouquíssimo bem tempo. pouquinho. E a distância? E aí o Thiago falou, a gente precisa ficar junto pelo menos um pouquinho pra gente poder viajar. E ele foi pro Rio, passou 4 meses. 4 meses. Foi o tempo de eu vender todas as minhas coisas no Rio, fechar meu apartamento no Rio e a gente preparar e aí... Doou tudo que não cabia na malinha de rodinha da Déia e no meu mochilão. O que não cabia ali dentro a gente doou, se desfez de tudo e, vamos pegar e compramos a passagem e fomos Só de ida. E vocês desfizeram das coisas que vocês tinham todas? Todas. E como que assim, que na verdade a gente não faz nem ideia, tem que ter um planejamento financeiro pra vocês fazerem isso, né? Assim, pelo menos, talvez não pra viagem toda, mas pelo menos pra vocês chegarem lá e dar um start. A gente pegou as pequenas economias, né, Sim, a gente economizou. O que a gente tinha de economia, e aí, segundo as nossas contas, a gente tinha dinheiro para 8 meses. Então a gente foi preparado assim, psicologicamente, vai ser uma viagem de 8 meses e se acabar o dinheiro a gente volta, mais ou menos assim. Só que no decorrer da viagem você vai aprendendo a gastar muito menos, a não gastar. Principalmente a não gastar, porque basicamente é locomoção, alimentação e estadia. Então a gente começou a aprender a ter bem menos custos com essas coisas. Então a gente começou a pegar carona, a gente começou a fazer parcerias com alguns hotéis, algumas pousadas, alguns hostels. E assim, a alimentação a gente foi aprendendo a comer de uma forma um pouco mais barata, mais em conta. E esse dinheiro permaneceu. E a gente tem até hoje um pouco desse dinheiro ainda. E engraçado que não é muito, porque assim, a gente fez as contas de 8 meses, era uma viagem não é uma viagem de turismo. Uma viagem de turismo seria uma ou 2 viagens, você já acabaria essa quantidade. Mas a gente conseguiu economizar bastante. Eu lembro porque eu assistia vocês, acompanhava muito nas redes sociais, que vocês faziam piquenique, que era a refeição que vocês mais gostavam. E também, gente, já vi vídeos de vocês passando alguns perrengues, tipo assim, dormir fora, tomar banho, rodoviária, esses lugares assim. Também rolou essas partes assim que, não tem onde dormir. Tem um banquinho aqui, pra hoje é isso, também tem isso. É questão de escolha, né? No caso, assim, o Thiago, por que rendeu tanto? Quando a gente olhou e foi ver a viagem, a real viagem, a gente falou, nós queremos economizar o tanto que a gente pode, porque a gente quer viajar mais, a gente não queria voltar. Então, de que forma fazer isso? Então, por exemplo, a gente chegou na Grécia e era alta temporada, tipo, um absurdo, né? A gente falou, o que a gente vai fazer agora? E aí a gente decidiu fazer, eu falei, Thiago, vamos fazer uma coisa diferente? Aí eu falei pra ele, vamos só pegar carona e vamos dormir onde der, tá bom? Ele falou, não vamos pagar para dormir.
Mas ele falou assim, não, a gente vai louca, aguentar né? 2 dias, você não vai aguentar. É, 2 dias só. Gente, durou 15 dias. Ficamos 15 dias na Grécia com a nossa mochilinha, andando a ilha inteira, conhecendo altas praias, só pegando carona E o dormindo na praia. diferencial, Tomava banho no chuveirinho, Aham. comia coisa de piquenique, que a gente adora fazer piquenique, e foi assim uma das partes mais incríveis, né? Sim, e da viagem. dessa forma, é a forma com que você consegue mais acesso com as pessoas. É. Então, você precisando de muitas coisas e perguntando para as pessoas, é onde você tem um primeiro contato, Mais conhece. próximo. E aí você consegue se aproximar de quem mora no local. Às vezes você vai numa praia que é afastada, mas tem os moradores, e é de uma forma que você acaba conhecendo a história. E aí você troca ideia, conhece, bate papo, e numa dessa você já combina para almoçar junto, fazer um piquenique junto. E foi a principal coisa para a gente conhecer a real cultura, o que são os pequenos detalhes naquele jeito de viver do lugar. A gente fala de ser humano mesmo, quando a gente vai na essência, quando a gente viaja com significado. Eu fico até emocionada de falar. Isso é tão forte, isso é tão bonito, porque não é uma simples viagem, é você conhecer a essência. Quantas vezes a gente sentou, às vezes no sofá, né? Thiago Nazar sentou, abraços de mães que eu ganhei na viagem, assim, de pessoas com todo carinho, com todo... E aí você fala, gente, isso que vale a pena, sabe? Eu poder tocar, poder sentir o outro, é sentar. E a gente tem esse nome, eu gostaria, até porque a gente sempre faz essas perguntas para pessoas, o que você gostaria? E às vezes são sonhos tão simples que as pessoas, igual a gente estava na África, né, Ti? Teve uma família lá, as crianças trabalham muito, né, porque é um país muito pobre. E aí uma das menininhas, eu perguntei, qual que é o seu sonho? E ela chegou pra gente e falou assim, meu sonho é dançar num clipe. Aí eu falei, a gente falou pra ela, olha, então nós vamos fazer um clipe pra você. No outro dia, cedinho, ela tava lá no nosso hotel, a gente deu um café da manhã, eram 6, 7 irmãos, não sei, Sim. uma família Foi enorme. todo mundo. E a gente passou o dia com eles fazendo esse clipe. Tem que ver a felicidade, o olho brilhando, sabe? Eu gostaria de viajar com os pandas pelo mundo. Eu gostaria de viajar com os pandas pelo mundo aí. África tem amor e alegria, é gingado todo dia. Então eu sempre falo, o realizar sonhos é muitas vezes aqui, é um detalhe. E às vezes as pessoas precisam o sentir mais, o olhar nos olhos, o ter essa comunicação. Então a estrada deu muito isso pra gente. Então a gente fala assim, a gente tentou ser pessoas melhores, né, Thiago? A gente procurou essa essência de aprender com a simplicidade da vida pra gente poder passar um pouquinho, né, mais assim. E esse lance também de você tá aberto a novas possibilidades, te deixa mais perto das coisas mais puras. Então, assim, quando você tá aberto, você não tá assim com a sua agenda extremamente lotada, você tá aberto a conhecer pessoas, a convidar a pessoa para fazer alguma coisa, ou ser convidado. As coisas acontecem, ou principalmente você tá aberto, flui. E acho que ao longo do caminho, parece que a mensagem que fica muito grande de vocês é isso, né? A questão das pessoas, de vocês terem conhecido inúmeros lugares e inúmeras pessoas. E se fosse pra gente colocar assim na ponta do lápis, vocês saberiam dizer em quantos lugares vocês estiveram, quantos países, cidades? A gente esteve em 46 países. Nossa, cidade a gente nunca Cidades a gente contou, não né? sabe. Incontáveis, né? Não. E pessoas, então, E nem porque se fala. assim, a gente vai andando e assim, a gente pegou o mínimo de avião possível. Então a gente queria mesmo ir de Transportes carona, locais. de trem, viagens rápidas. Então a gente queria de passinho em passinho para ir conhecendo as peculiaridades de cada lugar, sabe? E assim, principalmente a cultura do jeito que vive, como que é a forma que eles
comem, como que é aquela vivência na cidade e trazer isso para nossa vida, né? Eu sempre fico, às vezes, quando eu viajo com a minha família, a gente passa por um lugar, assim, que é muito pacato, a gente fica falando, será que essas pessoas não se incomodam de viver num lugar tão pequeno? E sempre alguém comenta, mas será que elas sabem o que é o resto? E aí a gente sempre fica nessa sina de ver como cada pessoa, cada cidade, cada casa, cada pessoa é um universo por si só, né? É muito doido isso. É muito doido, é muito louco. É muito legal essa coisa de você ver essa cultura, né? Assim, você tentar... Eu acho que assim, é uma parte difícil, porque assim, você tem que ir total sem julgamento, né? Porque a gente tá acostumado com uma vida aqui, um jeito brasileiro, nós de ser. Então você vai para a Noruega, um país maravilhoso, lindo, só que é um silêncio. A gente ficou lá 40 dias, a gente falou, gente, a gente precisa de barulho, a gente precisa conversar. Vamos pro México. Nossa! As crianças, tipo, com picolé. Tudo educadíssimas, assim, que é lindo de ver, é muito legal, mas assim, um silêncio. A gente viu a gente tava uma vez, acho que chupando um sorvete, e 2 meninos, assim, de 10 anos voltando da escola, e assim, certinho. 2 meninos de 10 anos, nunca aqui no Brasil, é um dando tapa no outro, é um passando rasteira, assim, e eles certinho, falando baixo, tranquilo. A gente, como consegue, né? Mas assim, tem toda a beleza também por trás também disso. E entender que as diferenças, elas têm os pontos, assim, que são... você estranha por um lado, mas você admira pelo outro. Então, assim, são essas peculiaridades, assim, é muito diferente. Na Índia, a gente sentiu muita coisa, assim, um jeito de viver muito que, assim, difícil, é muito diferente do nosso. É completamente avesso, né, a nós. Mas eu acho que quando eu estive na Índia também são as pessoas mais que se devocionam a você. Eu te acho que é uma ajudam, loucura assim, também, né? E às vezes umas pessoas que precisam de tanto, mas que também estão tão dispostas a fazer por você, né? E quanto tempo vocês ficaram na Índia? A gente ficou 2 meses. A gente fez um curso de meditação, que chama Vipassana. Foi o que, assim, ajudou muito a gente. Porque, assim, a gente passou 10 dias sem falar, sem se ver. E assim, é um isolamento tão grande que você nem olha no olho das pessoas. Então, assim, é você ficar em silêncio e meditar. A partir desses 10 dias, a gente foi conhecer a Índia. Então, assim, isso ajudou muito a gente a absorver e principalmente não julgar, sabe? Porque, às vezes, no você observar as coisas, automaticamente o nosso pensamento já pensa como a gente estava vivendo e como aquilo está acontecendo, automaticamente você às vezes julga. Não é nem falar mal um pro outro, mas você para você mesmo. E esse é o principal alimento que a gente tem. Então você conseguir deixar mais pleno, mais suave, entender que aquilo é uma situação que eles podem estar felizes naquela vida, né? Daquele jeito, é o jeito certo deles, que é totalmente diferente do nosso. Então esse processo foi assim bem enriquecedor, sabe? De não julgar, sabe? Entender o nosso silêncio, aprender com o silêncio, foi assim, bem legal. Foi a coisa mais louca que a gente fez na vida. Imagina 10 dias sem falar. Gente, pra mim é impossível. Eu nem dormindo eu consigo. A Deia tinha esse problema, e tinha esse morria de medo. Mas conseguimos, assim. Nossa, é difícil, muito difícil. A gente super indica desse curso pra todo mundo. É uma coisa transformador. Assim, pra legal. mim, eu acho que ia ser muito difícil. Eu quero conversar com o dentista quando ele tá com a mão dentro da minha boca. Quero saber como foi as férias e falando, o pessoal com a mão dentro da boca da gente conversando. E falando em conversar, gente, se for deixar aqui, essa conversa vai se estender pra sempre, porque é um papo muito gostoso, mas fica o convite extremamente aberto para vocês voltarem aqui no programa pra gente falar de outras vertentes dessa experiência, porque nosso papo aqui acho que não contemplou nem 1% do que foi, né? Mas tô sabendo que tem novidade chegando por aí e que o pessoal vai ter um acesso maior a essas experiências todas que vocês viveram, né, Deia? Vai ter. Então eu vou deixar aí um suspense no ar, gente, pra vocês aí de casa, mas saibam que vai vir uma experiência muito legal pra vocês também poderem viver um pouquinho de tudo isso. E queria saber de vocês, gente, deixar um recado pro pessoal de casa. Eu tô aqui, inclusive, com a minha camisetinha, tá do Eu Gostaria De, que fala sobre sonhos, inspiração e coragem, que acho que é o recado de vocês pro pessoal, né? Sim.
a gente sempre fala, acorde e se questione. O que eu gostaria pro meu dia hoje? Porque quando a gente fala em sonhos, a gente às vezes pensa só no futuro, né? Muito lá pra frente. Muito grande, lá longe. Então a gente tenta trazer isso pro nosso dia a dia. O acordar. Sonho pequenininho. O que eu quero Sonho hoje? no Quero dia a tomar dia. um café gostoso, eu quero estar com a minha família, eu quero dar um abraço no meu namorado bem gostoso. O que eu quero? Né? Acho que você transmitiu, eu fiquei tão feliz no dia que eu liguei a televisão e eu vi seu primeiro programa. E você falando desse seu sonho, assim, eu falo, olha lá, ela conseguiu, que lindo, que legal, assim. Então a gente pensar, acreditar, porque tudo dá certo, né? Depende da gente estar firme ali, acreditar que vai, As que dá coisas certo, acontecem. acontece. Porque a gente sempre tem a inspiração pra ter novos sonhos e muita coragem pra realizar. É verdade. É verdade? Gente, um beijo. Foi um prazer muito grande ter vocês Ah, aqui. todo nosso. Obrigada, Vá.